Olá! Janeiro Branco é uma campanha que tem o objetivo de conscientizar a população a respeito da saúde mental e emocional. Eu confesso que até poucos dias eu não havia prestado atenção que existia essa campanha e eu achei extremamente válido e importante essa conscientização. E aí eu estava até dando uma lida e tem um percentual muito alto. Cerca de 89% da população brasileira sofre de alguma doença psicossomática, alguma doença relacionada à mente. E isso é muito grave, é um índice muito, muito alto. E nesse período da pandemia, mais ou menos 60%, houve um 60% de aumento nos problemas relacionados às doenças da mente. O isolamento, a pressão, tudo isso, essa falta de informação ou essas tantas informações, tudo isso provocou um aumento nessas doenças mentais. E eu achei muito, muito importante esse mês, essa campanha, essa conscientização, porque ainda existe muito tabu relacionado às doenças da mente, às doenças relacionadas ao estresse, à depressão. Então existe muito preconceito também com relação a isso. Às vezes as pessoas elas não aceitam que estão passando por esse tipo de problema. Às vezes essas pessoas não conseguem buscar ajuda, ou elas buscam ajuda, mas as outras pessoas não dão credibilidade a elas. E as pessoas, existe muito ainda dificuldade de assimilar a questão dessas doenças e aceitar esse tipo de enfermidade. E essa campanha, eu espero que ela venha conscientizar as pessoas de que realmente é muito importante cuidar da mente e cuidar das nossas emoções. É muito importante a gente aprender a lidar, fazer a gestão das nossas emoções. Nós vivemos em um tempo de muitas pressões, são muitas pressões por todos os lados. Então sofremos pressões em casa, sofremos pressões no trabalho, sofremos pressões em diversos lugares e diversas formas. E aí eu falo que cada um, eu acredito que isso está relacionado à resiliência. Cada um consegue lidar de uma forma com a pressão. Umas pessoas conseguem lidar melhor com pressões, outras pessoas nem tanto. Então nós precisamos ficar muito atentos para aquilo que nós estamos sentindo, como é que está a nossa mente, como é que está as nossas emoções. E aí por coincidência eu estou relendo um livro que eu já tinha lido antes, que ele chama O Campo de Batalha da Mente, da pastora Joyce Meyer. E eu até indico esse livro, é muito, muito bom. Eu nem estava me ligando que nessa questão dessa campanha de janeiro, eu acabei de falar que eu nem sabia que existia essa campanha. E eu já comecei a ler esse livro por outros motivos. E eu tenho percebido quanto é importante, porque as coisas primeiro acontecem na nossa mente. E aí, em algum capítulo desse livro, eu me deparei com uma passagem da palavra de Deus que está lá no Salmo 143. Eu vou ler os versículos 5 e 6. E esse salmo ele foi escrito por Davi, pelo rei Davi. E eu vou compartilhar aqui com vocês. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero que as tuas mãos têm feito. Então aqui, o rei Davi, ele derrotou o gigante Golias. E Davi, ele estava desanimado, abatido. Eu acredito que Davi estava aqui passando por algum período de depressão. E Davi, ele foi o rei. E ele sentiu angústia, ele sentiu tristeza. E aí ele, naquele momento, ele fala que ele se lembrou. Eu acredito que ele se lembrou de tudo de quem Deus era na vida dele, de tudo que Deus já tinha feito na vida dele, de onde Deus havia tirado ele. E ali Davi, ao invés dele focar no problema, focar naquilo que estava causando tristeza e angústia para o coração dele, Davi ele conseguiu dar a volta por cima. Eu acredito que ele conseguiu olhar e entender que Deus estava cuidando, estava no controle de tudo.
E aí, trazendo essa reflexão para a nossa vida, por muitas vezes eu acredito que nós passamos por situações e aí a gente se lembra sim de que Deus nos tirou de situações, que Deus já nos livrou de muitas coisas, que Deus é Deus soberano na nossa vida e a gente consegue dar a volta por cima e lidar com aquela situação e resolver aquele problema e sair bem. Mas em alguns momentos da nossa vida isso às vezes não é tão simples. Às vezes o problema é muito grande, às vezes foi muita pressão, às vezes é muita angústia, às vezes a depressão, infelizmente, entrou e se alojou. E aí a pessoa sozinha, por mais que às vezes a pessoa tenha fé, ela busca a Deus, ela não consegue. Então é muito importante quando a gente perceber que não está conseguindo lidar com alguma situação e que a nossa mente não pare, que a gente está confuso, está preocupado, é muito importante nós buscarmos ajuda. Buscar a ajuda de alguém que a gente confia, buscar alguém para a gente abrir o coração e quando for preciso também, não ter vergonha de procurar uma ajuda profissional. Eu tenho muita fé em Deus e eu acredito que Deus, Ele deu sabedoria para nós, homens e mulheres, para que a gente tenha algumas habilidades aqui nesse mundo para ajudar os outros. Então, cada um tem as suas habilidades. Então, Ele deu inteligência para os homens e para as mulheres estudarem. Então, os médicos estão aí para nos ajudar, os psicólogos estão aí para nos ajudar, os terapeutas estão aí para nos ajudar. Então, em primeiro lugar, eu, Tatiana, eu oro e peço ao Senhor que me dê direção. E aí, é buscar ajuda. Porque tem situações que nós não conseguimos lidar sozinhos, nós vamos precisar de ajuda. Então é essa mensagem, é isso que eu quero deixar hoje aqui, sabe? Para mim e para você, porque infelizmente somos seres humanos e nós estamos sujeitos a esse tipo de situação, esse tipo de problema. Às vezes as pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos. Então que a gente não venha se calar, que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida dessas pessoas, para que Deus nos dê sabedoria, dê discernimento, para que a gente ajude de alguma forma e para que, se por acaso a gente precisar, que o Senhor coloque pessoas para nos ajudar, mas que a gente não fique calado, porque às vezes são muitas dores, muitas coisas acumuladas dentro do coração e aí aquilo ali vai refletindo na nossa saúde mental de uma certa forma que aquilo vai ficando muito grave, muito sério e nós precisamos buscar ajuda e nós também podemos ser aqueles que podem ser o suporte e ajudar alguém de alguma forma. Então que essa mensagem você possa meditar a respeito dela. Se você está passando por algum problema mental, emocional, se você está sofrendo muitas pressões, não está conseguindo lidar, então busca ajuda, pede ajuda, peça socorro, não fica sozinho, não fica sozinha, porque Deus, Ele cuida de tudo, Ele cuida de nós, Ele está sempre no controle. E Deus, Ele coloca, é o que eu acabei de falar, Ele coloca pessoas, Ele coloca profissionais, Ele dá sabedoria, dá inteligência, para que nós possamos acessar isso e ter uma vida melhor e ter a vida abundante que Deus nos chamou para ter. Então, não fica calado, não fica calada. E se você conhece alguém que está precisando de ajuda, está passando por algum tipo de problema, se você puder, seja aquele que estenda a mão, ou se não, que você seja a ponte para poder ser o auxílio, ser o refrigério daquela pessoa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus cuide da nossa mente, cuide das nossas emoções e que nós possamos ficar bem atentos a qualquer sinal de algum problema mental ou emocional. Então que o Senhor te abençoe, um beijo no seu coração, fica com Jesus e até logo. E curte, comenta, compartilha. Um beijo.